falava aqui de manhã, eu e a minha família, nós viemos morar em Bertioga. Nós congregávamos na igreja do Carrão, da Rocha Eterna, da Vila Carrão. Eu era presbítero lá. E nós íamos, junto com o pastor Mauro, na igreja de São Lourenço, algumas vezes ministrar. E nós estávamos lá em cima na igreja do Carrão, que foi a primeira igreja. E em 2003 para 2004, eu fui convidado para trabalhar aqui na cidade. E eu vim com a minha família morar na cidade de Bertioga. E quando nós viemos para cá, nós já decidimos de congregar na igreja, na Rocha Eterna de São Lourenço. E lá nós ficamos por 5 anos, congregando com os irmãos em São Lourenço. Em 2009, muitos irmãos estavam vindo cultuar conosco de Guaratuba, do bairro de Guaratuba. E houve-se a necessidade de estar abrindo um trabalho em Guaratuba. E eu conversei com o pastor Giovanni na época e decidimos que era interessante eu ir para lá. E eu fui para lá para cuidar daquele povo de Guaratuba. Em 2009, oficialmente, nós abrimos a Rocha Eterna Guaratuba. O tempo foi passando e em 2013, a Fabiana já fazia 1 ano e meio que estava orando para que eu tomasse uma decisão de a gente mergulhar nas coisas do Senhor. E eu estava trabalhando já há 10 anos, gerenciando uma imobiliária na Riviera de São Lourenço. E eu estava numa zona de conforto. Eu ia trabalhar, eu almoçava em casa, eu buscava os meus filhos que estudavam na mesma rua do meu trabalho. Eu estava numa zona de conforto. E a Fabiana orando para eu tomar uma decisão. E eu com medo, preocupado, porque a igreja não tinha como me manter naquele momento como o meu trabalho me mantinha. E um dia eu cheguei na empresa mais cedo, e eu abri a minha sala, liguei o meu computador, e eu estava vendo uma ministração no computador. E me deu uma vontade de comer paçoca, paçoquinha. Eu não tinha sonhado com paçoca, irmão. Eu não tinha visto filme que alguém estava comendo paçoca. Não tinha como associar com nada, mas me deu uma vontade de comer paçoca, e me deu aquela água na boca, e eu visualizei o pacotinho amarelo da paçoca. Passou 1 minuto, não mais do que isso. Entrou um irmão dentro da minha sala que trabalhava conosco, e ele estendeu a mão e me deu uma paçoca. E eu peguei a paçoca da mão dele e estou abrindo a paçoca. De repente, caiu a ficha. E eu chamei: Canela, vem aqui. Quem mandou você trazer paçoca para mim? Faz 1 minuto que me deu uma vontade de comer paçoca. Uma vontade louca de comer paçoca. Ele falou: não, Fred, eu estava com 3 paçocas no bolso, comi 2, sobrou uma, só tinha você aqui na empresa, tô a paçoca para você. E ele estava saindo da sala, mas ele parou, e ele voltou e disse assim: olha, eu não sei o que vocês estão orando, mas Deus manda te dizer, que assim como você teve vontade de comer essa paçoca, e Deus te trouxe, assim vai ser na sua vida, não se preocupe com nada. Naquele dia nós decidimos jogarmos no ministério, e eu saí da minha zona de conforto, e a gente foi cuidar da igreja de Guaratuba. O que aconteceu depois daí, depois dessa decisão, e Deus espera a gente tomar algumas decisões, querido. Deus às vezes está esperando a gente tomar apenas uma decisão, mas uma decisão, e hoje nós vamos falar disso, de aprendermos a discernir os tempos. Como é precioso alguém que sabe a hora de sair, a hora de ficar, a hora de falar, a hora de se calar. Como isso é precioso. Porque talvez você já entrou em poucas e boas, talvez você já passou por momentos difíceis, talvez você ainda está pagando algumas coisas por conta de uma decisão precipitada, equivocada, que você tomou, de não ouvir a voz de Deus. E certamente Deus já estava falando com você, mas você decidiu com a tua alma, e você se precipita, e a consequência vem de uma atitude equivocada, precipitada que nós tomamos. Mas naquele momento eu sabia que era de Deus, porque eu estava esperando alguns sinais. E aí eu saí da zona de conforto, e nós estamos cuidando da igreja.
E a partir desse momento a gente começou a ver algumas coisas acontecendo mais rapidamente no ministério. Passou alguns meses, nós também assumimos a igreja de São Lourenço. E nós ficamos pastoreando agora Guaratuba e São Lourenço. E Deus é um Deus que Ele vai começando a dar sinais. Ele começa a dar sinais. E aí um dia eu estou aconselhando um casal em São Lourenço, e esse irmão disse assim: pastor, por que une as duas igrejas? Seria tão bom todo mundo junto de novo, tanta gente nova. Mas naquele momento, irmãos, isso não estava nos planos. Mas tem coisas que Deus quer fazer que não estão nos nossos planos. Tem coisas que Deus quer fazer que nós não estamos pensando naquilo. Mas Deus vai começar a empurrar-nos para o nosso destino profético. E foi o que aconteceu. Eu comecei a entender algumas coisas. E um dia eu fui pregar em Mogi das Cruzes, numa igreja. Estou descendo a serra. A Fabiana já estava meio sonolenta, já era tarde da noite, as crianças dormindo no banco de trás. E eu comecei a ouvir barulho de sirene. Sirene. Eu até joguei o carro um pouquinho para o lado. Olhei no retrovisor, olhei para trás, olhei para o lado, mas não tinha sirene. Eu pensei que tinha vindo um carro, um bombeiro, uma ambulância, alguma coisa atrás de mim, mas não tinha ninguém. E eu acordei a Fabiana, falei: Fabiana, você está ouvindo barulho de sirene? Ela falou: não estou ouvindo nada. Ela falou: ai meu Deus, será que é alguma coisa com a igreja? Ô mulheres, Jesus amado. A partir daquele dia, querido, toda vez que eu ia orar pela igreja, pelos irmãos da igreja, me vinha um peso de intercessão pela igreja de Guaratuba, a estrutura da igreja, o prédio que nós estávamos. O prédio onde nós estávamos foi construído de pedaços e tinha algumas rachaduras. E para quem lembra, a igreja era embaixo, em cima era o departamento infantil e tinha mais um andar ainda, um terceiro andar. E toda vez eu chegava na igreja, eu falava: ai Jesus, cuida desse prédio, todo mundo aqui embaixo, Deus me livre, acontecer alguma coisa. E aquele incômodo, aquela angústia no coração. Só que não tinha o que fazer, nós estávamos conduzindo a obra de Deus, fluindo naquilo que Deus estava fazendo, sem saber o que ia acontecer. Nós temos a nossa igreja, e a nossa igreja somos nós. Nós temos um terreno aqui em São Lourenço, que o plano até então é construir uma igreja, logo depois da Riviera, na beira da Rio Santos também ali. Nós temos um terreno, só que hoje, com tudo que Deus está fazendo, ficou pequeno aquele terreno para a gente construir alguma coisa, mas a gente não sabe o que Deus vai fazer. Mas olha só o que Deus começou a fazer. Depois eu fui aconselhar um outro casal, e o casal disse assim: pastor, por que não une as duas igrejas? E querido, os carvalhos dessa igreja, os dinossauros dessa igreja, tem profetas aqui no meio, e Deus sempre vai avisar os seus profetas do que Ele vai fazer. E tinha gente que falava: pastor, eu vejo a igreja grande, eu vejo a igreja na beira da Rio Santos, esse negócio aumentando, eu vejo isso. Mas a gente não sabe o tempo de Deus, a gente não sabe o que Deus vai fazer. E aí esse irmão falou assim: pastor, une as igrejas. Eu falei: irmão, não pode, o terreno está embargado, não tem onde fazer, não tem lugar, não tem espaço, não tem um lugar para fazer. Ele falou: eu conheço um lugar. E ele falou desse prédio aqui e de um outro galpão aqui do lado. E esse prédio aqui ficou por muitos anos com uma faixa aluga-se, bem grande. E um ano atrás desse irmão falar isso, uma vez eu passei aqui, eu vi o telefone, eu liguei para o proprietário desse prédio e perguntei se ele alugaria, quanto era o aluguel. E ele disse assim: mas o que vocês vão fazer? Eu falei: não, nós somos uma comunidade cristã e nós estamos pensando em algumas coisas, e eu resolvi ligar para o senhor. Ele falou: não, para a igreja eu não alugo, para a igreja eu não alugo. E desligou o telefone. Um ano depois, esse irmão da nossa igreja fala isso. Eu falei: não, aquele irmão, uma vez eu liguei para esse proprietário e ele desligou o telefone na minha cara. Não, pastor, mas eu conheço ele, eu vou falar com ele, vamos lá para o senhor ver. E ele me trouxe aqui, eu lembro que a gente olhou ali pelo vidro e não tinha nada disso aqui, irmão, era o galpão.
um galpãozão. E eu falei, uau, que grande, mas é muito grande para nós. Mas o aluguel deve ser caro. Deus, Ele vai na nossa frente, irmão. E para nós, às vezes, algumas coisas naquele momento parecem tão absurdas, tão esquisitas, tão diferentes, tão grandes. E eu falei, nossa, a minha alma, né? Tão grande, o aluguel deve ser caro. Ah, não, é melhor a gente ficar onde nós estamos. Mas aí o Espírito Santo começou a me empurrar e me incomodar. E eu falei assim, olha, faz o seguinte então. Fala para esse proprietário. Ele pede X de aluguel, mas manda essa proposta para ele. Qual era a proposta? O que nós pagávamos em Guaratuba e o que nós pagávamos em São Lourenço. E por que esse movimento começou a acontecer? Porque nós estávamos em Guaratuba e também cuidando da igreja de São Lourenço, e de repente o proprietário da igreja de Guaratuba, do prédio, viu o movimento, a igreja crescendo, ele dobrou. Quando terminou o contrato, ele quis dobrar, praticamente dobrar o aluguel. Praticamente ele quis dobrar o aluguel. E eu com aquele negócio das ambulâncias, olhando a estrutura do prédio, aquela angústia dentro do meu peito. Ah, não, Senhor, o que está acontecendo? Agora esse homem quer dobrar o aluguel praticamente. Não é de Deus, e não tem lugar para ir, Senhor. Está nas suas mãos. E aí esse irmão fala, daqui nós vamos ver. Aí a gente começa a conversar com a liderança das igrejas. E é normal, querido, toda mudança gera crise em nós. Toda mudança, todo passo que nós vamos dar, que nós temos que tomar algumas decisões, que são decisões importantes na nossa vida. Isso gera ansiedade, preocupação. Será que é de Deus? Será que não é? E eu entendo tudo isso que nós passamos naquele momento. Nós estávamos no olho do furacão. Mas o fato é, querido, que esse homem, o louco desse homem, aceitou a proposta que a gente fez para ele. E aí a gente veio para cá. E tem aquela foto emblemática de todo mundo fazendo a oração naquele dia. Aquele dia foi selado algo no céu. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos discernir o tempo. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Você pensou que não ia abrir a Bíblia? 1 Crônicas, capítulo 12. Aleluia. 1 Crônicas, capítulo de número 12. Aleluia. Esse texto, querido, fala de todos os exércitos que proclamaram Davi rei de Hebrom. Todos os homens de guerra, de todas as tribos reunidas, que proclamaram Davi rei de Hebrom. Então ele vem falando dos homens, dos chefes das tribos, de quais eram as tribos e quantos homens de cada tribo estavam participando daquela proclamação de Davi rei. Mas o versículo 32 diz assim: dos filhos de Isacar, conhecedores da época, para saberem o que Israel devia fazer, 200 chefes, e todos os seus irmãos, sob as suas ordens. Haviam várias tribos em Israel, grandes tribos. A tribo de Isacar era uma pequena tribo, mas eles tinham uma habilidade que nenhuma outra tribo tinha. Eles tinham um dom, uma dádiva que Deus tinha dado para aquela tribo, que nenhuma outra grande tribo tinha. Qual era essa habilidade? Eles tinham o dom de discernir o tempo. Então as outras tribos maiores do que a tribo de Isacar vinham consultar a tribo de Isacar para saber, e aí, vão para a guerra ou não vamos? Vocês têm esse dom, e nós precisamos saber se Deus está nesse negócio ou não. Nós precisamos saber se Deus está conosco ou não. Tribo de Isacar, a gente está vindo aqui para saber, vamos para a guerra ou não vamos? Tomamos essa decisão ou não tomamos? Nós precisamos saber a opinião de Deus acerca de tudo o que nós estamos querendo fazer. Não importa a área da sua vida,
Não importa se é nas suas finanças, no seu trabalho, no seu casamento, você precisa saber qual é a opinião de Deus acerca daquilo que você deve fazer, que você está querendo fazer. E é interessante que em 1 Samuel capítulo 4 vai falar daquele texto que nós falamos aqui alguns domingos atrás, dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que eram homens maus, cuidavam do templo, da casa de Deus, mas estavam fazendo um monte de bobagem. E eles vão para a guerra sem Deus mandar, e a arca é tomada pelos filisteus. Lembra disso? A arca é tomada pelos filisteus. E a mulher de Finéias, quando fica sabendo que o sogro morreu, que o marido morreu, ela dá à luz, e ela tem um filho, e ela coloca o nome daquele filho de Icabode. Por quê? Cabode é o peso da glória de Deus. Icabode é quando a glória de Deus se vai. E ela coloca o nome daquele menino de Icabode. Foi-se a glória de Deus. Por quê? Porque um dia o cabode de Deus estava no meio daquele povo. O peso de glória estava no meio daquele povo. E quando o peso de glória está no meio de um povo, a cura de Deus está ali. A provisão sobrenatural de Deus está ali. A direção do Espírito Santo está ali. A direção do que fazer está ali. Sonhos que estão dentro do nosso peito são transformados em realidade. Quando o peso de glória está no lugar, algumas coisas espirituais se tornam realidade no meio do povo de Deus. Aleluia. Só que olha que interessante, nós não somos místicos, irmãos, mas o mês de agosto é um mês importante para a nossa igreja. O Ministério Rocha Eterna, ele foi fundado há 22 anos atrás, no mês de agosto. A nossa igreja faz aniversário no mês de agosto. O mês de agosto é o mês 8. 8 na Bíblia fala de ressurreição. 8 na Bíblia fala de novos começos, uma nova estação, um novo tempo. Aleluia. A palavra oitavo no latim é octavus, que significa, ela simboliza para a música o intervalo entre a primeira e a última nota. Nós sabemos que na música, tem gente aqui que entende disso muito mais do que eu, nós temos 7 notas, mas a oitava, ela pode ser para cima ou para baixo. Ela incrementa algo que já está completo. Ela entra para deixar algo mais bonito, mais completo, um charme, um plus, algo mais. A oitava nota. A oitava nota, ela representa isso, um novo começo de algo que se completou. Deus, quando Ele ordena a Abraão a circuncidar todas as crianças tinham que ser circuncidadas no 8º dia. E o que é circuncidar? É tirar o corpo da carne. Quando o 8 fala de ressurreição, fala de tirar o corpo da carne. Ressurreição significa romper com a carne. Quando Jesus ressuscita, Ele rompe com a carne. O corpo mortal fica, e o corpo de Jesus é transformado, Ele ressuscita. É isso que vai acontecer comigo e com você. Isso quer dizer que você não vai mais estar preso à terra, você vai fluir no Espírito. O que isso quer dizer, pastor? Fluir no Espírito e não estar preso à terra. As suas decisões não vão ser mais ser tomadas por aquilo que você está vivendo, mas sim em saber a opinião de Deus. Por quê? Porque na igreja primitiva, preste atenção, na igreja primitiva, os homens, eles chamavam esse peso de glória, esse cabode, de doxa. E doxa, no original, significa opinião. A igreja primitiva vivia milagres, prodígios, sinais e maravilhas, porque em tudo que eles estavam fazendo, eles queriam saber a opinião de Deus acerca daquilo. Quando um homem e uma mulher estão buscando a Deus, procurando uma resposta no Senhor, esse homem e essa mulher não ficarão sem resposta, porque o peso de glória, cabode,
que agora é o doxa, é a opinião de Deus. Eu quero saber a opinião de Deus. Você não vai mais tomar decisões pelos seus sentimentos. Você não vai mais tomar decisões pela crise que está acontecendo. Você não vai mais mudar de lugar porque algo secou aqui, uma fonte secou aqui e você precisa tomar uma atitude. Não, o doxa de Deus, eu preciso saber qual é a tua opinião. Você vai parar de andar pela opinião de pessoas e vai começar a andar pela opinião de Deus. Você vai parar de tomar decisões pela pressão do mundo, pelas circunstâncias da vida, pelas notícias, pelos boatos, e vai saber: Senhor, não me importa nada disso, eu quero saber a tua opinião, a opinião do céu. E quando eu me movo pela opinião do céu, eu não erro. Eu vou repetir para você entender. Forcalaçaio, eribialacea. Quando eu me movo pela opinião do céu, eu não erro. Quando eu me movo pela opinião do céu, eu estou protegido. Quando eu me movo pela opinião do céu, eu estou guardado pelo mesmo Deus que me moveu. Por quê? Porque eu busquei a opinião, o doxa de Deus, a opinião dele acerca daquilo que eu vou fazer. Aleluia. Você não vai mais estar preso. Querido, espere, preste atenção. Eu e você, igreja do Senhor, não podemos tomar decisões pela pressão de homens. Deus está falando aqui nessa noite. Sabe por que nós mudamos para cá? Porque eu sabia a opinião de Deus. E mesmo algumas pessoas não entendendo naquele momento, o Senhor, o doxa de Deus me disse: eu estou arrancando essas igrejas daí. E a prova foi quando a irmã Dália, que falou aqui no momento Carvalhos, o Atos 27, ela teve um sonho um dia antes da reunião, que a igreja de São Lourenço ia decidir se vinha para cá ou não. E o sonho dizia o seguinte: eu estou arrancando vocês desse lugar, estou levando vocês para um lugar espaçoso, porque eu tenho me agradado de vocês. Aleluia. Então preste atenção. Como eu posso caminhar sem estar preso à terra? É possível. Querido, nós somos de Deus. Há uma riqueza aí em vasos de barro. Há uma riqueza que foi depositada. Eu não estou falando de ouro, eu não estou falando de prata. Eu não estou falando alguém chegar, você abrir a porta do seu quarto e está pesado, e de repente você conseguir abrir e ter uma montanha de ouro. Eu não estou falando isso, eu estou falando da riqueza do céu, que é muito maior do que a riqueza terrena. Deus colocou, sabe aonde? Aí dentro. A riqueza do céu está aí dentro, em vasos de barro, para que ninguém se glorie, para que a glória seja somente dele. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Deus vai te usar. Por causa da riqueza que está aí dentro, Deus vai te usar, Deus vai te levantar, Deus vai te levar, Deus vai te trazer, Deus vai te usar. Mas quando Deus te fizer isso com você, dê toda a glória e toda a honra a Ele, somente a Ele. Aleluia. Querido, como está a palavra do Senhor em você? A palavra do Senhor, ela é pesada em você. Ela está densa dentro de você. Quando você vem num culto a Deus e a palavra do Senhor é ministrada no teu coração, ela tem um peso, ela bate assim e fala: meu Deus. Ela está robusta, forte, potente. Você continua acreditando na promessa. E como nós ouvimos aqui, o que é promessa? Promessa é uma palavra não de homens, mas de Deus, que Ele empenhou acerca da sua vida. Ele disse que vai fazer, pronto, e acabou, e ninguém muda isso. A única coisa que pode impedir a promessa de Deus de se cumprir na minha e na sua vida, o que é? Eu não ouvir a opinião de Deus, o doxa de Deus, e continuar fazendo o que eu quero, sendo movido pelos meus sentimentos, sendo movido pela pressão,
sendo movido, porque agora fiquei desempregado, eu tenho que ir para outro lugar. Querido, busque, faça tudo o que você deve fazer, mas dobre o seu joelho e busque a opinião de Deus. Aleluia. Você e eu temos um Deus que fala conosco. Ele tem todo o interesse que você seja bem sucedido. Querido, sucesso, falar de sucesso na igreja está meio estranho, mas sucesso é bíblico, sabia? A Bíblia diz que Deus quer que nós sejamos bem-sucedidos em tudo que colocamos a nossa mão. Sucesso não tem a ver com fama. Deus não quer que você fique famoso, Deus quer que você tenha sucesso em tudo, aleluia. Por quê? Porque se você tem sucesso e é um homem de Deus, se você tem sucesso e é uma mulher de Deus, e você devolve a glória para Ele, Ele será glorificado em tudo que vai acontecer na sua vida. Ah, meu Deus do céu! Ele será glorificado, irmão. O que tem te movido? O que te move hoje? É a crise? O que te move hoje? É a palavra de um amigo? O que nos move hoje? É a situação da cidade? São as eleições? É o que está para acontecer no governo federal? O que nos move, irmãos? Se você está sendo movido pelas dificuldades, isso não é de Deus para a sua vida. Se você está sendo movido pelos boatos, isso não é de Deus para a sua vida. Se você está sendo movido pelas notícias, isso não é de Deus para a sua vida. Se você está sendo movido pela crise, isso não é de Deus para a sua vida. Seja movido pela palavra de Deus. Seja movido pela palavra de Deus. Que a palavra de Deus te mova. Porque se a palavra de Deus te mover, Deus garante tudo. Se eu me mover pelas circunstâncias, Deus não garante nada. Se eu me mover pela palavra, Deus garante tudo. Fala para quem está do teu lado, se mova pela palavra e Deus respalda tudo. Aleluia. Querido, que esse avivamento que foi declarado aqui ontem à noite venha sobre nós, aleluia. Avivamento muda as estações, muda o tempo. Por quê? Porque o avivamento muda homens. Homens que param de pecar, começam a ouvir a opinião de Deus, começam a dar passos firmes na presença do Senhor, começam a colher daquilo que estão fazendo corretamente agora. O céu responde homens assim. Então a região é mudada. Sabe por que Deus vai mudar Bertioga? Eu vou repetir, irmão. Sabe por que Deus vai mudar Bertioga, São Sebastião, Mogi das Cruzes, Guarujá, as cidades circunvizinhas? Porque vai ter gente que vai ouvir a opinião de Deus e vai se mover pela palavra do Senhor. Vai ser bem sucedido em tudo o que fizer. Será bem sucedido em tudo o que fizer. Avivamento deixa marcas. Avivamento poupa uma geração. Avivamento transforma o tempo, porque transforma pessoas. E quando pessoas são transformadas, regiões inteiras são transformadas, irmãos. Quando Deus levanta um justo, a justiça é estabelecida. Labo te vos saio. Aleluia. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 4. Quem está comigo, diga aleluia. Há uma riqueza aí dentro, irmãos. Há uma glória, um cabode, o doxa de Deus, aleluia. Isso é real, verdadeiro. Eu preciso viver isso, você também. 2 Coríntios capítulo 4, verso 7. Escute aqui. Você pode estar atribulado aqui fora, mas não angustiado aqui dentro. Você pode estar passando uma situação aqui fora, mas aqui dentro você tem o Senhor. Então você não cai num buraco que outros caem, porque não tem o Senhor. Olha o que diz o texto. 2 Coríntios 4, 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Esse tesouro está aí. Fala para quem está do teu lado, você é barro. E barro tem que dar a glória àquele que é eterno.
Ei, olha para mim. Quando Deus te abençoar, devolva a glória para Ele. Quando Deus te fizer um homem bem sucedido em todas as áreas da sua vida, isso é promessa, palavra de Deus, devolva a glória para Ele. Não, não é a minha habilidade, não é porque eu acertei, é o Senhor na minha vida, é por isso que as coisas estão andando. A glória dele, está escrito. Agora olha o que segue dizendo: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Agora escute, atribulado no original é tilibo, que significa pressionados, espremidos. Nós somos pressionados, nós somos espremidos, porém não angustiados. Angustiados no original é estenochório, que significa encolhidos, nunca sem saída. O que isso quer dizer? Você pode ser pressionado aí fora, espremido aí fora, mas você é encolhido por Deus para passar numa saída que Ele tem para você. Talvez você não entendeu, deixa eu explicar direito. O mundo está pressionando você, o mundo está espremendo você, mas não sou angustiado. Angustiado no original é o que? Jesus, Ele nos encolhe para que a gente passe por uma abertura que Ele vai abrir, que só aqueles que são encolhidos nele passam. Deus tem saída para você. É para alguém aqui essa palavra. Você achou que não tinha saída? Deus tem saída para você. Você não é alguém que não tem saída, você é alguém que tem saída, porque o teu Deus vai abrir uma porta de escape para você. E sabe quem passa por essa porta? Quem deixou ser engolido pelo Senhor vai passar. Tem saída para nós, tem saída para você, tem saída para mim. Atribulado, mas não angustiado. Aí ele segue dizendo: perplexo, porém não desanimado. Perplexo no original é aporeu, sem recurso, em dificuldades. Às vezes nós não estamos assim, sem recurso. Às vezes nós nos encontramos em dificuldades, porém, fala assim: às vezes, meu Deus, eu me encontro em dificuldades, porém não desanimados. Desanimados é exaporeumai. Sabe o que significa isso? Sem medidas, destituído de recursos. O que isso quer dizer? Você pode estar em dificuldade sem recurso aqui fora, mas aqui dentro você tem todo o recurso. Você pode olhar as circunstâncias da sua vida e falar: não dá, não tenho, como é que eu vou fazer? Mas aqui dentro há um recurso de Deus para mim e para a sua vida. Você não está destituído de recurso. Para o mundo você está, aqui fora você está, mas aqui dentro não. E para você que não está destituído de recursos, o recurso virá dele, virá do alto, virá do céu. Ele vai prover sobre a sua vida. Ele segue dizendo: perseguidos, porém não desamparados. É exatamente isso que quer dizer. Perseguidos. Eu não vou nem pedir para você levantar a mão, você que está sendo perseguido, porque são dias de perseguição. Porém não desamparados. Você pode estar sendo perseguido aí fora, mas você tem o amparo de Deus. Eu vou falar de novo: você pode estar sendo perseguido aí fora, mas você tem e eu tenho o amparo do Todo-Poderoso. Aleluia! Ah, meu Deus do céu! Labassoi biandaracea. Ele segue dizendo: abatidos, porém não destruídos. Abatido no original é catalabo, que significa colocado num lugar inferior. Às vezes nós não somos colocados assim. Alguém pega o teu nome, alguém pega a tua reputação e coloca num lugar inferior. Talvez por um erro realmente que você cometeu, talvez por um boato, mas nós somos colocados muitas vezes por pessoas num lugar inferior, porém não destruídos. Destruídos no original é apolume, colocar um fim,
Querido, isso é muito forte. Escute o que eu vou dizer. Tem gente aí fora querendo pôr um ponto final na sua vida. Ele é falido. Nada dá certo na mão dele, na mão dela. Não, ele já tentou isso 10 vezes, não conseguiu. Ele é fracassado. Ele é um derrotado. Tem gente querendo pôr um ponto final. E Deus está falando, tem gente querendo colocar um ponto final, mas eu não coloquei um ponto final. Eu tenho o 8, o recomeço, uma nova história. A 8ª nota ainda vai tocar. Levanta a tua mão, irmão. Deixa eu falar uma coisa. Quiseram colocar um ponto final na minha vida, mas não conseguiram. Deus colocou uma vírgula e continuou uma história. Assim Ele vai fazer na vida de muitas pessoas que estão aqui. O ponto final não é de Deus. Deus vai continuar um novo recomeço na sua vida. Aleluia! Não é o ponto final. Em Deus não é. Não é. Você pode ser profeta de quem está do teu lado. Fala assim, não é o ponto final. Tem gente, fala para ele aí, tem gente querendo colocar ponto final, mas Deus colocou uma vírgula. É um novo recomeço. É a 8ª nota. É o plus de Deus. Deus vai incrementar alguma coisa aí, irmão. Deus vai colocar um incremento na sua vida. Eu creio nisso, aleluia. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Levanta sua mão para adorar. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede. Apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para a mesa. Eu não trouxe nada para a mesa. Apenas uma fome, uma sede. Apenas uma fome, uma sede. Você não tem nada, mas você tem fome. Eu não tenho nada, mas eu tenho sede dele. Aleluia. Senta, o voo foi cancelado, senta aí. Ele continua dizendo, levando sempre no corpo o morrer de Cristo, para que também sua vida se manifeste em nós. Escute o que eu vou dizer. A única maneira da glória de Deus se manifestar em nós é a gente morrendo, irmãos. Morrer para a minha vontade, morrer para o meu desejo, morrer para a minha carne. Eu preciso morrer para a minha carne, porque quando eu morro, eu dou espaço para a manifestação da glória do cabote que eu carrego. Quando eu não faço o que a minha carne quer e faço o que Deus quer, porque eu estou ouvindo a opinião do Senhor, a glória se manifesta. A glória tem espaço. As pessoas verão a manifestação da glória. Porque tem gente renunciando às suas vontades para fazer a vontade de Deus, porque está ouvindo a opinião do Senhor. Escute o que eu vou dizer. Nós podemos passar por momentos dolorosos. Contudo, os verdadeiros cristãos, eu estou falando de genuínos, os canelas, os canhotos improváveis, esses nunca vão atravessar os momentos dolorosos sozinhos. Deus estará com você. Se você está enfrentando um momento doloroso, mas você é um cristão genuíno, Deus está com você. E a garantia de que você vai sair disso é porque a companhia de Deus está com você. Aleluia. Eu quero ler o Salmo 23 para alguém aqui, verso 1. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Ele guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
forte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante os meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia, 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 certamente me seguirão todos os dias da minha vida, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é o teu pastor, Ele é o teu pai, Ele é o nosso pai, irmão. Sabe quando o poder de Jesus se torna conhecido? Nas nossas fraquezas. Sabe quando o poder de Jesus se torna conhecido? Nas nossas fraquezas, irmãos. Alguém rendido, fraco, o cabode vem. A glória de Deus vem. Enche. Tem gente que vai ser batizado no Espírito Santo aqui no meio da palavra. Hoje de manhã foi assim, eu profetizo isso aqui à noite. Pessoas, a Fátima do Tafarel, 10 anos buscando o batismo do Espírito Santo, hoje foi batizada no Espírito Santo, no meio da palavra. Ninguém orou por ela, irmão, mas o cabode, a glória de Deus está, nós estamos chamando a existência. Fique atento, a glória de Deus está aqui, o doxa de Deus, nós precisamos saber. Deus vai te visitar, Deus vai visitar a sua vida. Coloca a mão em quem está ao teu lado. Eu não trouxe nada para mim, eu não trouxe nada para mim, apenas uma fome e uma sede. Eu não trouxe nada para mesa, eu não trouxe nada. Comece a falar em línguas, você que fala em línguas. Deus libertou você, querido, porque Deus libertou a tua mente. Deus fez uma metanoia. Nós somos livres para adorá-lo. Nós somos livres para falar em línguas estranhas que edificam a nós mesmos, porque falamos com Deus e não com homens. Aleluia. Quem fala em línguas vai saber a opinião de Deus. Quem fala em línguas vai saber o doxa de Deus. Aleluia. Oh, yeah. Oh, oh, daralabaxeia. Enche esse lugar com a tua glória, Pai. Enche esse lugar com a tua glória. Se a tua nuvem está aqui, enche esse lugar com a tua glória. Nalabaxori andaraquetori andaraie. Ora labaxori andalabaxe. Aleluia. Aleluia. Chora labaqueterelas. Lobonalassori querabaxe. Robonde que adorobia labaxe. Queraladurri que andarasaio. Tem gente sendo curada agora aqui. Aonde o cabode está, querido? Oh, 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 oh. Ah, está renascendo no peito de algumas pessoas a esperança. O 8 está nascendo aí. Oh, a 8ª está nascendo uma nova esperança, um novo recomeço. Aleluia. Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O resultado da dificuldade que passamos tem que ser o poder da vida e da ressurreição em outras pessoas. Eu vou repetir.
O resultado da dificuldade que passamos tem que ser o poder da vida e da ressurreição na vida de outras pessoas. Sabe o que isso quer dizer? Você está passando uma dificuldade aqui fora, mas aqui dentro você está cheio de Deus. Então, o que acontece com pessoas assim? Quem está do lado de fora está olhando para você e está falando: nossa, como ele está alegre, como ele está ainda de pé, como ele ainda consegue ficar como se nada tivesse acontecido. Por quê? Porque na minha dificuldade o poder da ressurreição aparece para as outras pessoas. Quando eu eu estou atribulado aqui fora, mas eu não estou angustiado aqui dentro. Há uma força em mim, eu tenho um recurso em Deus. A manifestação da glória de Deus será visível para quem está do lado de fora, olhando para a sua vida. Repita comigo: fogo vem na intimidade. Mais forte: o fogo vem na intimidade. Quem quer o fogo de Deus? Esse fogo, irmão, ele vem para separar o joio do trigo, sabia? Esse fogo, ele vem para separar o vil do precioso. Esse fogo, ele vem para mostrar o que não presta e o que é precioso. Eu achei um texto, querido, eu estava vasculhando as escrituras, e eu achei um texto que prova tudo que a gente fala de Mateus 6,6, de buscar a nossa intimidade no quartinho. Eu achei um texto que eu nunca vi ninguém pregando isso, mas eu, olhando a Bíblia, procurando entender algumas coisas para pregar essa noite, eu achei o Salmo 39, versos 3 e 4, que fala exatamente isso, que o fogo vem na intimidade. Esbraseou-se-me no peito o coração. Uma brasa se acendeu, Ricardo, no coração de alguém que precisava de fogo. Enquanto eu meditava, enquanto eu leio as escrituras, olha o que diz: enquanto eu meditava, ateou-se o fogo. Quando você está meditando, buscando intimidade em Deus, lendo as escrituras, é como se Deus estivesse ateando fogo no teu coração, irmão. Quando você está meditando, buscando intimidade em Deus, é como se Deus estivesse riscando assim, tacando fogo na tua alma. E alguém com o coração incendiado por Deus, irmão, ninguém segura essa pessoa. Ninguém segura essa pessoa. Ele ateou fogo. Então disse eu, com a minha própria língua: dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Alguém que está devolvendo a glória para Deus. Alguém que está tendo experiência com Deus e não está ficando soberbo por causa disso. Alguém que está sendo usado por Deus porque foi incendiado pelo fogo de Deus, mas não há uma soberba, pelo contrário, por causa de tudo que está acontecendo, ele se prostra e diz: Senhor, me ajuda a contar os meus dias para que eu entenda a minha fragilidade. Senhor, quanto mais fogo vem, mais eu entendo quem eu sou, que eu sou fraco, frágil, mas mais eu entendo quem Tu és, forte, eterno e poderoso. Aleluia. Deus quer fazer isso em nós, queridos. Igreja do Senhor, Rocha Rio Santos, Deus vai incendiar o meu e o teu coração, para que outros corações sejam incendiados por esse mesmo fogo. Aleluia. Quem busca, quem medita, Deus vem a ter a fogo e consome. Esse fogo consome as dúvidas. Esse fogo consome as incertezas.
Esse fogo deixa você alinhado. Não há dúvida, não há incerteza. Você não vai andar pela opinião e pelo boato, você vai andar pela opinião de Deus. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Eu estou terminando. Não dá para segurar o que está aí dentro, irmão. Eu vou repetir. Não dá para segurar o que está aí dentro. Há uma riqueza aí dentro. Há um fogo aí dentro, Eliseu. Não dá para segurar. Hoje, quando a irmã foi batizada, ela veio falar comigo, falando: pastor, não dá para segurar, eu fui destravada. Eu disse para ela: isso é um sinal que outras coisas serão destravadas na sua vida. E Deus quer destravar pessoas aqui. Não retenha o que está aí dentro. Esse fogo, essa glória precisa sair para fora, para que a manifestação de Deus seja visível na vida daqueles que precisam também experimentar o que eu e você estamos experimentando. Escute, Jeremias 29, abre comigo. Aqui a gente abre a Bíblia, viu, querido? E ó, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho iPad, eu tenho Bíblia no meu celular, mas ande com Bíblia de papel. Posso falar? Sabe por quê? A Bíblia aqui, eu posso ler a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mas também pode ser um telefone, mas também pode ser um instrumento de navegação na internet. Isso aqui denuncia a sua fé. Isso aqui não é celular. As pessoas vão olhar e não tem dúvida, isso denuncia a sua fé, irmão. Denuncia a sua fé. Fé em quem? A Bíblia Sagrada denuncia a nossa fé em Cristo Jesus. Aleluia. Você precisa, querido, estar denunciado. Porque eu trazer, não estou falando que é pecado, não, que é errado, não. Mas isso é interessante. Porque se alguém me vê na rua com o celular na mão, é um celular e eu posso estar lendo a Bíblia. Mas se eu estou na rua lendo a Bíblia, eu estou lendo a Bíblia. A Bíblia denuncia a minha fé. Ande com a Bíblia. E não ande com Bíblia caixinha de fósforo, viu? Ande com Bíblia mesmo. Bíblia. Bíblia, aleluia. Oh, queridos, os tempos são outros, mas a doutrina é a mesma. Oh, algumas coisas são do passado e nós vamos deixar para lá, mas algumas coisas nós temos que manter. Algumas coisas são os filhos de Deus, os filhos da luz, os luzeiros do mundo, que vão passar de geração em geração. Que o meu filho tenha desejo de andar com a Bíblia debaixo do braço, porque ele viu seu pai andando com a Bíblia debaixo do braço. Sabe o que fez eu ir para uma igreja? Não foi pregação, não foi música. O que me fez ir para a igreja foi um dia eu empinando pipa no Jardim Maringá, na zona leste de São Paulo. E tinha uma família que saía de casa assim. E aquilo mexia comigo. Porque eu achava aquilo bonito e eu não tinha aquilo. Eu achava aquilo bonito. E quando eu me converti, e a prova é que isso mexeu comigo, que até hoje eu falo disso. Existem algumas atitudes, meu Deus do céu, obrigado meu companheiro Espírito Santo. Existem algumas atitudes, querido, que parecem que são normais, mas são espirituais e vai mexer com gente do teu lado. Tem alguém aqui entendendo isso? Aleluia. Jeremias 20, olha que texto é esse, irmão. Eu estou dizendo que você não pode conter aquilo que está aí dentro, amém? Jeremias estava entristecido, porque ele ouvia a opinião de Deus, o doxa de Deus, mas o povo não queria saber de Deus, não. Ele ouvia a opinião de Deus, mas ele está lamentando agora, porque ele ouvia a opinião de Deus, falava a opinião de Deus para as pessoas, mas as pessoas não tomavam uma atitude acerca da opinião de Deus.
Então Jeremias está desanimado, talvez parecido com alguém aqui hoje. Jeremias estava aborrecido. E aí ele diz assim no versículo 9, olha que coisa tremenda: quando eu pensei, não me lembrarei mais dele. Olha só, o profeta falando para Deus: não me lembrarei mais dele, e já não falarei mais do seu nome. Então, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Compositores, façam uma música desse versículo, pelo amor de Deus. O que isso quer dizer, irmão? Eu termino aqui. Alguém triste, aborrecido, porque quer fazer a vontade de Deus, mas nada muda. Está ouvindo a opinião de Deus, mas a família não muda. Está querendo ouvir a voz de Deus, mas as coisas não mudam. Então ele está querendo desistir. Mas ele está dentro da sua casa e ele fala: eu não vou mais falar do nome dele, eu não vou mais buscá-lo, porque eu falo do teu nome, Senhor, e ninguém me ouve, eu não quero mais saber. Mas enquanto ele estava reclamando, um fogo começou a encher o peito dele. E quem é de Deus conhece esse fogo. E ele resistindo a esse fogo: não, eu não quero. Mas o fogo começa a consumir o coração do profeta, começa a encher o peito dele, ao ponto dele dizer: eu estou exausto tentando conter, mas não dá. Não dá para conter o Deus que mora em mim. Eu preciso fazer a vontade dele. Eu preciso caminhar conforme a palavra dele. Eu não posso conter esse fogo que arde no meu coração. Levanta a tua mão para receber o que eu vou dizer. Não adianta você querer conter. Ei, incrédulo que entrou aqui nessa noite, Deus vai te pegar, Deus vai te moer, mas você vai ser dele, para a glória do nome dele. Aleluia! Eu não tenho nada para mesa. Fica de pé comigo. Oh, apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede. Apenas uma fome, Escute uma aqui, sede. só os instrumentos, escute. Essa música é uma verdade, sabe por quê? Porque existe uma parábola na Bíblia Sagrada que o rei mandou chamar os escolhidos, aqueles que ele sempre abençoou. Mas por causa das bênçãos que Deus deu, o rei deu, eles não tinham tempo mais para ele. Vou cuidar dos meus bois, vou cuidar da minha fazenda, vou cuidar dos meus negócios. E o rei mandou chamá-los para uma festa. Mas eles não tinham mais tempo para o rei, por causa das bênçãos que o próprio rei deu a eles. O rei falou: ah é? Espera um pouquinho. Manda chamar os perdidos. Manda chamar aqueles que não têm nada para trazer na mesa. Se eles têm fome e têm sede, tem um banquete aqui para eles. Eu e você somos esses. Nós não temos nada, nós viemos sem nada, pelo contrário, com muita coisa pesada diante do Senhor. E sabe o que ele faz como um bom rei? Deixa esse negócio pesado no meu pé, senta na mesa. Faz tempo que você não come, está com fome, né? Faz tempo que você não bebe, está com sede, né? Pode beber e pode comer à vontade na mesa do rei. Não falta alimento, não falta provisão, não falta sustento. Você veio sem nada, mas o rei tem tudo para oferecer para você. Aleluia, aleluia, oh aleluia. A unção de Deus aqui, irmão. Eu não trouxe nada para mesa, eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede. Apenas uma fome, uma sede. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede. Busque a opinião de Deus. Busque o doxa de Deus. Eu não trouxe nada para mesa. Eu não trouxe nada para mesa. Apenas uma fome, uma sede.
de Jerusalém, filha de Jerusalém, chama o amado, chama, diga isso, igreja, filha, filha de Jerusalém, filha de